Hoje o vídeo vai ser muito claro sobre um ponto. Qual é esse ponto? Se você não tem perspectiva de futuro, você vai se apegar ao passado. Sem a falta de perspectiva do futuro gera o apego ao passado. É sobre isso que a gente vai falar. Sobre esta mania que muitas vezes você acaba caindo de ficar olhando para trás e falando: ai, se tivesse acontecido, e se. Vamos trabalhar isso daí, porque às vezes o passado que você se apega não é um passado tão distante assim. É o cara da semana passada, é o cara do mês passado. E aí você fica se enganando e fica perdendo tempo, tá bom? É sobre isso que vamos falar hoje aqui. Mas antes, eu tenho 5 recados para você. Sim, são 5, mas passam rapidinho. Primeiro, não deixe de seguir o meu canal, não deixe de dar like nesse vídeo e também de ligar a sineta. Ligando a sineta, você é informado de todos os vídeos que eu publico aqui. E você também é informado, que é o nosso segundo recado, do podcast do Bom Senso que acontece toda quarta-feira, 12h15, aqui nesse canal. É uma live que eu gravo para vocês, tá bom? Então, o almoço de quarta-feira é comigo. Aí, o terceiro recado é o quê? A gravação do podcast fica por uma semana disponível, depois vai para o Clube dos Membros. O Clube dos Membros aqui no meu canal de YouTube tem um botãozinho ali, seja membro. É uma forma de você apoiar o meu trabalho aqui. É R$ 7,99 para você ter acesso a todos os podcasts, para você ter acesso a todos os vídeos dos meus podcasts e também alguns vídeos exclusivos, tá? Mas eu não consigo assistir tudo, minha senhora. Considere me apoiar com R$ 7,99 por mês. Eu te ajudo tanto, uma mão lava a outra. Bora lá, tá? Qual que é o quarto recado? O telefone do meu consultório mudou, então talvez você possa ter mandado mensagem no número antigo. Se você, meu paciente, está achando que eu não te respondo mais, mudou. Aqui embaixo já está um número novo. Você clica ali e você conversa com a Paula, minha digníssima, que é a minha secretária, quer dizer, minha chefe, né? Porque ela manda na minha agenda, virou chefe, não é mesmo? Então, se você quer marcar uma terapia ou um atendimento pontual, que é um atendimento de 1h30, você clica aqui embaixo, agende horário comigo. E então você vai conversar diretamente com a Paula, ela agenda para você, tá bom? E o último recado, o quinto recado, que é o mais importante de todos. Qual que é o quinto recado? Meus caros, dia 8 de novembro eu estarei em São Paulo. Se você é um cara que gosta dos meus conteúdos, se você, minha senhora, está assistindo assiduamente aqui minhas coisas, vá para São Paulo, vai ser um dia maravilhoso. A gente vai começar das 9 da manhã, num sábado, e vai terminar só às 19, tá bom? A Marcia em Surtar é o meu primeiro evento presencial sobre relacionamentos. E vai ser só presencial porque é a primeira edição. Ah, faz online, coisa. Não vou fazer. É presencial. Quem viver, verá. Entende? E se você... Ah, Jatobá, quem que é esse público? É todo mundo. Porque eu vou falar sobre personalidade, sobre dinâmica do sentimento, sobre herança emocional e familiar. Vou falar sobre como ser solteira com bom senso, sobre o amor e essa relação do amor com vulnerabilidade e também vou falar como ter um relacionamento com bom senso. Então esteja comigo, tá? Faça uma caravana, enche um carro, divide a gasosa, bora! Vamos lá para o meu evento dia 8 de novembro, tá? Maravilha, porque depois o que acontece? Você se apega ao quê? Ao passado. Ai, devia ter ido, ai, porque eu devia ter ido, ai, devia ter sido tão legal. Não faça isso com você, tá bom? Não faça isso com você. Vá no evento 8 de novembro. Então vamos lá, gente. Vamos lá para o conteúdo de hoje. O que acontece? Nós muitas vezes queremos amar, só que a gente não tem nenhuma perspectiva de amar. A gente não vê nada, não tem nada que serve. E então, o que acontece? A gente começa a viver o presente numa certa tensão. A gente começa a viver o presente meio que assim, perdendo a esperança, mas não é só a esperança, mas é meio que o sentido da coisa, sabe? A gente vai ficando meio com tédio, assim, meio tristonho, cabisbaixo, sabe? E aí, sem perspectiva da gente amar, o que acontece, até escrevi aqui, ó, o presente não apresenta nada. Então a gente começa a fazer o quê? Olhar para trás. A gente começa a olhar para trás. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre e se o amor ficou para trás, tá? Esse vídeo de hoje vai dar uma complementada naquele vídeo. Mas o que eu quero dizer com vocês é que muitas vezes a gente olha para trás e se agarra a uma pessoa em específico, que é o que eu falei naquele outro vídeo. Mas o que eu quero falar para vocês hoje aqui é que muitas vezes, por não ter perspectiva de futuro, a gente se agarra a alguma possibilidade da nossa vida. Ah, e se lá atrás eu tivesse feito aquela viagem para o exterior?
E se lá atrás, em vez de fazer o curso A, eu fiz o curso B, fizesse o curso B? E se lá atrás, quando me chamaram para aquela festa, eu tivesse ido? E se lá atrás eu tivesse começado a fazer um esporte, e se lá atrás eu tivesse aprendido inglês? A gente começa a olhar para trás e começa a se apegar a qualquer canto, a qualquer coisa que aconteceu. A qualquer coisa que aconteceu. E então, o que acontece? Quando nós nos apegamos ao que está lá para trás, a gente entra num discurso do e se eu tivesse feito? E se eu tivesse? E se feito tal coisa? A gente começa a olhar para trás. E aí, um dos grandes problemas é esta postura. Porque esta postura é a postura que nos deixa paralisados. Você não tem perspectiva do futuro, você não vê nada no presente e você volta para trás. Quando você volta para trás, você começa a achar que a solução dos seus problemas é algo que aconteceu quando você não tem mais como corrigir. A solução dos seus problemas era você ter sido mais inteligente ontem. Você entende que daí você acaba entrando numa certa cilada, você acaba entrando num certo tipo de movimento de paralisia atual? Porque se o presente não pode te oferecer nada, se o presente não tem como você desdobrá-lo, se o presente é uma consequência de uma cagada de ontem, o que mais importa é a cagada de ontem. E se você não pode corrigi-la, o que te falta é o quê? O que te sobra é o quê? Viver amargamente um presente indesejado. Você entende que fica estranho? Entende que fica bem ruim quando eu falo isso? Então aí é nessas horas que você fica preso ao passado. É nessas horas, então, que você começa a perceber que o passado não é mais só parte da sua história que você possa, enfim, aprender com ele. O passado acaba virando uma prisão. Eu deveria. Esses dias eu publiquei um Reels, sempre estou publicando algum meme, algumas coisas assim, que era um velhinho. O cara tirava foto de senhores muito estilosos na rua, senhores, senhoras, enfim, tirava foto de gente. E ele perguntava a história dele, né? Qual que é o conselho, né? E ele falava assim, o meu conselho é que você, se encontrar uma pessoa certa, você não demore. Porque eu encontrei a pessoa certa e eu demorei. E depois eu me casei com uma pessoa errada. E essa pessoa nunca quis ter filhos. E eu sou um cara que sempre quis ser pai. Eu não sei a história do velhinho, tá com 88, se não me engano. Era alguma coisa assim, 87. Porém, é claro que se ele fala um troço desse, é porque até hoje a coisa fica pesada para ele, entendeu? É porque até hoje ele ainda não superou aquele e se eu tivesse, e se eu tivesse, e se eu tivesse. A vida no se eu tivesse, no apego ao passado, é uma vida que o presente, como eu disse, é apenas uma consequência. Então você fica impotente no presente, não conseguindo agir de fato. Porque, além de tudo, você acredita que você merece sofrer, você merece a sua paralisia. É aquilo que eu falo da tríade da culpa: erro, culpa, punição. Né? Erro, culpa, punição. Erro, culpa, punição. Essa é a tríade da culpa. Você errou, você se sente culpado, você merece ser punido. Então o que acontece é, você errou, você deveria ter feito algo que você não fez. Você se sente culpado, você merece ser punido. A paralisia de quem não faz nada por remorso do que aconteceu, a paralisia de hoje é a sua própria punição. Eu não vou fazer mais nada. É quase como eu peguei o caminho errado, então agora eu vou deixar no ponto morto. Se bater, bateu, se não bater, não bateu, não me interessa mais, porque eu já errei o caminho. Entende? É um largar de mão. E às vezes qual que é o problema? A gente não percebe, a gente já cai nessa dinâmica. Se eu tivesse feito. Como eu disse no começo, não precisa de muito para você começar a pensar no se eu tivesse feito. Não precisa de muito. Pode ser a escolha que você fez anteontem. Pode ser o cara que você dispensou anteontem. Entende? Pode ser isso. Você olha para trás e fala, se eu tivesse feito tal coisa. E se eu tivesse feito tal coisa? E aí hoje você começa uma pressão. E aí vai entrar naquilo que eu já falei aqui também, no auto-julgamento moral. Então, além de você se punir pelo erro do passado, você se pune não fazendo nada hoje em dia. E além disso, você desce uma carga moral gigantesca. E você começa a se ver como uma pessoa errada, como uma pessoa desprezível e assim por diante. Veja que nocivo que é este apego ao passado.
Veja que nocivo que é esse apego ao passado. Uma coisa que eu sempre digo é o quê? Você vai errar. É impossível você não errar. Você vai errar em algum momento. Só que você precisa aprender a lidar melhor com seus erros. O apego ao passado, veja, muitas vezes ele vem porque você acredita que hoje em dia não tem mais solução. Porque uma pessoa que acredita que hoje em dia tem solução, não se apega ao passado, certo? Vou dar um exemplo clássico. Chega lá uma mulher de 40 anos e fala: porque o meu problema é porque meu pai, quando eu era criança, meu pai foi grosso comigo. Se essa mulher estivesse passando por problemas atuais, às vezes na família, às vezes no casamento, no trabalho, se ela estivesse fazendo a própria vida, ela ia olhar para trás com mais leveza. Meu pai não ajudou muito, mas eu sei que eu consegui fazer alguma coisa. Então esse é o problema. O problema é que quando as coisas não dão certo, quando a gente não tem perspectiva de dar certo no presente, a gente sai numa caça às bruxas ao passado. E a gente vai desesperadamente numa caça às bruxas, tentando encontrar onde está o erro para que você hoje esteja sofrendo o que você está sofrendo. É uma decisão voluntária por não tomar mais nenhuma decisão. Você abre mão de decidir voluntariamente. Por quê? Porque não há mais nada a ser fazido, como diz o meme. Não há nada a ser feito. O que resta agora é só esperar os dias passarem ou então as consequências chegarem. Então, muitas vezes, uma pessoa que acabou, entre aspas, perdendo um grande amor, que eu já vou falar sobre isso, entre aspas, perdendo uma grande chance no passado, o que vai acontecer é que muitas vezes no presente ele não faz mais nenhum movimento para tentar encontrar uma outra pessoa. Ah, dane-se, não quero mais nenhum movimento. É quase como uma pessoa que está procurando uma casa para morar, encontra uma casa, acaba perdendo a casa por demora, sei lá, não mandou o documento. E aí o que acontece é o quê? Se não tem essa casa que eu quero, também não quero morar em casa nenhuma, eu vou morar debaixo da ponte. É mais ou menos isso que a gente faz, né, gente? É mais ou menos isso que a gente faz. E aqui está o problema. Hoje em dia, né, o problema disso é que parece que assim, a vida não tem mais nada a me entregar. A vida não tem mais nada a me oferecer. Volte pro vídeo que eu falo qual é o teu sentido da vida. Quem tem por que viver suporta quase todo como. Dá uma olhada lá, que eu estou segurando o livro do Viktor Frankl. E eu te digo um dos argumentos que o Viktor Frankl usa. Não é você que tem que esperar as coisas da vida, é a vida que espera de você. Então, muitas vezes, a gente dora a pílula do passado para poder justificar uma preguiça atual, para poder justificar uma lerdeza atual, para poder justificar para mim e para todo mundo uma falta de interesse, entendeu? Você começa a desconfiar que você tem algum problema emocional, por quê? Porque você... gente, não quero ver mais ninguém, quero ficar sozinho, coisa e tal. Você começa a ver isso. Ao invés de você olhar e falar, nossa, eu preciso, sei lá, né? Preciso conversar com alguém, preciso fazer uma terapia, coisa e tal. Não. Você olha pra trás e fala, não, mas você também, né? Já passei por tanta coisa, entende? Já passei por tanta coisa que é claro que hoje eu tô desanimado. Você justifica o seu desânimo por problemas que você já passou. Eu não nego que você pode ter desânimo, mas o problema é utilizar isso como uma mera desculpa. É utilizar isso sem raciocinar. Essa é a dificuldade. E o que acontece também é que quando você entra nesse ciclo de eu fico apegado ao passado porque o presente e o futuro não têm perspectiva, eu vou acabar fazendo aquilo que a gente chama de viés de confirmação. As coisas vão dar errado para mim. Por quê? Porque eu estou disposto que as coisas deem errado. Porque eu preciso ser punido pela escolha ruim que eu fiz lá atrás. Eu olho pro meu presente e falo, o que eu fiz eu não mereço perdão. O que só me resta é ser punido. E então eu começo a me acusar. E então eu não faço nada. Porque eu sei, todo adulto sabe que se você não fizer nada, não procurar ninguém, não fazer nenhuma atividade física, não sair com ninguém, não encontrar os amigos, em breve você vai ficar sozinho. No canto. Entende? Então, meus caros, quando eu falo isso, o que eu quero é o quê? É que você pense no quanto, muitas vezes, você está se apegando a coisas do passado porque o presente está com um desafio, está com uma dificuldade. Às vezes, você pode, inclusive, não só não
eu falo sem perspectiva no presente, no futuro, mas às vezes você está saindo com alguém, mas essa pessoa te deixa insegura. Na hora que te deixa insegura, você olha para trás. Ah, eu deveria ter feito tal coisa, deveria ter feito tal coisa. Deveria. Nós somos pessoas de ação. O ser humano, ele tem um livre-arbítrio, porque é a possibilidade, até gaguejei, o ser humano tem um livre-arbítrio porque é a possibilidade dele de poder tomar decisões, tomar a sua vida em sua mão. Quando eu me apego ao passado, nesse se eu tivesse, eu estou abrindo mão do meu livre-arbítrio, eu estou abrindo mão da minha capacidade de decidir, eu estou abrindo mão da minha capacidade de ação. Quando eu faço isso, invariavelmente as coisas vão dar errado. Então é nesse sentido em que eu estou falando para você. Você vai deixando de ser você por causa de alguma coisa no passado. Então, qual que é a solução? O que eu imagino para vocês agora nessa última parte do vídeo? O que eu imagino para vocês? A primeira coisa é aprenda com o que houve. Não precisa descartar, você não precisa esquecer o seu passado, você tem que aprender com ele. E depois de aprender com ele, você tem que se dedicar para o agora. Ah, mas o presente, tá sem perspectiva. Então, antes de você ficar olhando para trás, falando, eu deveria ter ficado com fulano, eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter feito tal coisa. Antes de entrar nesse buraco, assim, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar e falar, antes de tudo, eu preciso me dedicar agora. É exatamente por eu estar sem perspectiva que eu vou me dedicar hoje, aqui, agora. Entende? É exatamente por isso. Esse tipo de dinâmica faz com que você realmente tome a vida nas suas mãos. Porque se eu tivesse feito tal coisa lá atrás, ele não tem como você ter nenhuma decisão. Quem vive a vida no se eu tivesse, nunca chega a viver a vida do eu vou fazer, eu quero fazer. Ai, como eu queria poder ter feito. Não, eu quero fazer isso. Eu vou fazer tal coisa. Não eu queria fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, quando você não está sem perspectiva, não tire isso da sua cabeça. Em vez de eu voltar para trás para me lamorear, não, eu vou olhar para o presente e falar, o que eu posso fazer para melhorar? Eu sei que isso é muito óbvio. Eu sei que você pode falar, já tá. Fala minha senhora, já tá, isso aí todo mundo faz, isso eu já pensei. O problema é que pensou pouco. Esse é o problema. É muito rápido a nossa capacidade de autoacusação e é muito rápido a velocidade com que a memória nos traz eventos que vão concordar com a nossa capacidade de autoacusação. Eu começo a me acusar de idiota, a sua memória vai trazer um mundo, um infinito de possibilidades. Ele vai lembrar de tudo que você já foi um idiota. E isso vai parecer que está confirmando a sua hipótese. Não, Messa. Porque se você pensar em mudar, a tua cabeça também vai trazer um monte de coisa de mudança. Também vai te lembrar de várias situações que você mudou. Então o que acontece no final das contas é que esse apego ao passado é uma bela desculpa para não agir de fato no presente. Lá atrás eu era imaturo, mas perdi a mulher da minha vida, então hoje eu estou largado. Lá atrás eu era muito besta, eu era muito impulsivo, e aí eu saí do inglês, é por isso que hoje eu estou pobre, entende? A gente fica olhando para trás e fica, lá atrás eu fiz a cagada e agora não tem o que fazer. E, exatamente, se você acreditar nisso, você está certo. Agora, se você não acreditar nisso, se você acreditar que você pode decidir no agora, as coisas já começam a melhorar. Então, a última coisa que eu falo aqui, o último exercício que eu coloco aqui para vocês é o quê? Pegue os temas que você mais reflete no passado. E se eu tivesse lá atrás, se eu tivesse lá atrás. No presente, o que você pode fazer por isso? Lá atrás, se eu tivesse aprendido a tocar violão. Hoje, o que você pode fazer pela música? Lá atrás eu poderia ter feito atividade física. Hoje, o que você pode fazer? No final das contas, você vai começar a perceber que, na verdade, o problema persiste muitas vezes. O que acontece é que a gente reclama, né? A gente fica pesaroso, porque lá atrás seria mais fácil, não que você não pode fazer agora. Lá atrás seria mais fácil. Começar um esporte há 20 anos atrás era mais fácil do que hoje, entende? Mudar de carreira e ganhar dinheiro era mais fácil 20 anos atrás do que hoje, né? E por último, o que eu te digo? Essa ideia de que se eu tivesse feito isso lá atrás, eu estaria mais feliz, tirando situações óbvias, tá? Tirando situações óbvias. No sentido, se lá atrás eu tivesse comprado Bitcoin, sei lá. Na maior parte das vezes a gente não sabe. Se eu tivesse casado com fulano, você não sabe se ia ser bom. Se eu tivesse com Beltrana, você não sabe.
Se eu tivesse feito aquele intercâmbio quando eu era criança, você não sabe o que teria acontecido. Então também pense nisso. Às vezes a gente está numa situação ruim e a gente se apega a caminhos que poderiam ter acontecido, eles nem seriam bons, seria pior do que você está vivendo, tá? Muitas vezes eu penso, pô, eu deveria ter feito isso, minha vida estaria melhor. No mesmo minuto eu penso, se eu tivesse feito isso, talvez minha vida estivesse pior, tá? Enfim, pensa nessas coisas, Silvio. Pensa nessas coisas. Tá muito apegado ao passado, tá faltando perspectiva do futuro. Seja em questões familiares, seja em questão de relacionamento, seja em questão de trabalho, tá bom? E diz pra mim, faz sentido pra você? Faz sentido o que eu tô dizendo aqui pra vocês? Tá? Comenta aqui embaixo pra mim, obviamente. Não deixe de ir no meu evento dia 8 de novembro e espalhe a palavra do bom senso nos corações que precisam. Eu tenho certeza que tem muita gente que acaba ficando muito apegado com o passado e não deslancha porque ainda tá chorando leite derramado. Tá bom? Maravilha? Então é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.